O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sei que você estava aqui e sempre pude te sentir, mas nunca soube como procurar. Você chegou sem avisar, me fez sorrir, me fez cantar, me deu o dom da vida, aleluia, 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 aleluia. Amados irmãos e irmãs, amados e amadas de Deus, em Jesus Cristo nós experimentamos o que São Paulo está dizendo na sua carta aos Coríntios. O microfone acabou a bateria, a gente vai por aqui, depois eles trocam lá. Então, amados irmãos e irmãs, amados e amadas de Deus, em Jesus Cristo, Deus realiza o que está dito pelo apóstolo Paulo, na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, e também pelo salmista, né? Então, quando o salmista nos convida, provai e vede quão suave é o Senhor, é por Jesus Cristo que nós então experimentamos essa suavidade do Senhor. É por Jesus Cristo que nós experimentamos a consolação de Deus, porque por meio de Jesus é que nós temos esse resgate que vem de Deus. É por meio de Jesus que Deus vem ao nosso encontro para então nos propor um caminho novo. Ora, esta liturgia, essa liturgia da palavra de hoje, é um pouco do eco daquilo que nós escutamos no final de semana. Nós lembrarmos, nesse domingo, Jesus está sendo acusado por ter possuído por Beelzebu, o príncipe dos demônios. E lá na paróquia São Geraldo eu dizia
Por que ele está sendo acusado disso? Justamente porque no meio de toda a escuridão, ele nos oferece a luz. No meio de nós nos acostumarmos com o mal, ele nos apresenta um caminho do bem. E isso, pensem bem, quem está acostumado com o mal, experimentar o bem, se espanta. O exemplo que eu dei foi do jornal, né? Nós estamos acostumados com um jornal que nos traz sempre notícias ruins. E a gente já, trocando os personagens e os ambientes, a gente já sabe mais ou menos o que a gente vai ver quando a gente liga um jornal. Corrupção, morte, tráfico de drogas. O cardápio já está pronto, né? Meio dado, né? Mas o dia que existe uma notícia boa, percebam que o editorial do jornal joga essa notícia para o final do jornal. Alguém acha uma pasta de dinheiro na rua e devolve. Essa é a última notícia do jornal. Como que vai chegando no ápice, né? Como a história, né? Que a gente conta que tem um ápice, né? Assim, o jornal deixa para o final aquela notícia que se diferencia de todas as outras. E aí eu perguntava lá na paróquia, né? Qual a estranheza deveria existir da gente devolver uma coisa que não é nossa? Nenhuma, né? Nenhuma. Não deveria causar estranheza nenhuma em nós. Mas causa. Justamente porque nós estamos mergulhados no mal, mergulhados na escuridão. Jesus, hoje, também, no Evangelho, vai nos oferecer esse caminho novo. Iniciando, então, durante a semana, a leitura do Evangelho de Mateus, nós vamos crescer espiritualmente com Mateus e perceber esse caminho novo que Jesus nos propõe. Estamos, então, no Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Aqui, hoje, estamos na introdução do Sermão da Montanha, o que nós chamamos o discurso da bem-aventurança, das bem-aventuranças. E aí percebam como que Mateus, o evangelista Mateus, constrói a sua narrativa, né? Jesus sobe ao monte como Moisés, Jesus senta-se como um mestre que vai ensinar, e Jesus, como Moisés, entrega para o povo uma lei. Só que agora, uma nova lei. Antes a lei tinha vindo pelas mãos de Moisés, mas em 2 tábuas de pedra, com 5 mandamentos em cada uma das tábuas, fazendo assim os 10 mandamentos. Agora é Jesus, como que essa nova tábua da lei, é a partir do coração de Jesus, de novo, do Deus da consolação, de novo, do Deus suave, como diz o salmista, que nós vamos experimentar essa nova lei. E aí, então, essa lista que nós temos, que é o convite para nós atingirmos, então, a bem-aventurança. E aí a igreja, inclusive, pega esse termo, né, para quando uma pessoa, depois de falecer, ela começa a passar pelo processo de virar santo. O primeiro passo, não o primeiro, né? Talvez o segundo passo, né? Primeiro passo é ser considerado servo de Deus. Depois o segundo passo é beatificação. Que é? De onde vem a palavra beato? De bem-aventurado. Bem-aventurado. Aquele que iniciou o caminho de santidade e que está vigilante na sua vida para então traçar esse caminho. Esse é o convite para nós, né, que estamos aqui, né? No processo de beatificação é a comprovação do milagre, constatando antes que a vida daquela pessoa foi uma vida de viver, claro, a bem-aventurança. Mas o convite para nós, porque o santo, ele não nasce só depois da morte. O santo nasce
a partir da sua conversão. Então, Santo Antônio ganhou o título de santo, claro, depois que ele morreu, quando foi comprovado os milagres por meio da sua intercessão. Mas o santo nasceu a partir da sua conversão. E aí, essa conversão leva a gente, então, a percorrer e realizar em nossa vida cada uma das bem-aventuranças. Nós somos convidados a ser mansos, ter fome e sede de justiça, misericordiosos, puros de coração, promover a paz. E para isso, nós vamos passar pela aflição, porque fazer o bem, principalmente fazer o bem no mundo que se acostumou com o mal, não é fácil. E seguir Jesus, o seguimento de Jesus, produz perseguição. Talvez nós aqui em Arcos não vamos experimentar a perseguição que outros nossos irmãos cristãos, outros nossos irmãos católicos experimentam, de serem inclusive ameaçados de morte. Mas, por vezes, nós experimentamos a perseguição, inclusive dentro da nossa família e com nossos amigos, de sermos questionados por que tanta fé, por que tanta devoção, por que tanta participação na igreja, por que tanta dedicação às coisas de Deus. Esses que nos questionam, por vezes não entendem esse propósito de vida nova que Jesus oferece a todos nós. E aí, o que é mais interessante nas bem-aventuranças é porque é justamente a humildade de ser pobre de espírito e a perseguição são as promessas de que nós alcançaremos o resultado dessa fidelidade aqui. Todas as outras bem-aventuranças serão por um tempo futuro. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles presta atenção no verbo, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados quando vos injuriarem, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus já se inicia aqui, agora. Por quê? Porque pelas bem-aventuranças que nós vivemos, nós adiantamos o sabor do céu e oferecemos e partilhamos esse sabor para com todos e todas. Nós nos tornamos aqueles que auxiliam, aqueles que mantêm firme, aqueles que consolam, aqueles que auxiliam, aqueles que assistem, principalmente os que mais precisam. E assim fazemos, a partir da nossa vida e do nosso testemunho, o reino de Deus, o reino dos céus, já acontecer aqui no meio de nós. Por isso, façamos a experiência do Deus suave e de toda consolação. O Deus suave, como o salmista nos apresenta, e o Deus de toda consolação, como São Paulo nos lembra que Jesus o é.
para que, a partir dessa experiência, a gente aceite o convite de Jesus de iniciar essa escalada, de subir essa montanha com Ele, essa montanha espiritual que nós precisamos subir, experimentar como que realizar na nossa vida cada uma das bem-aventuranças, como que subindo um degrau por vez e crescendo assim na fé, na esperança e no amor, para que nós sejamos a presença desse Deus consolação, desse Deus misericórdia, desse Deus suave, para que todos os irmãos que a chegarem até nós experimentem esse Deus, experimentem o amor desse Deus a partir de nós. Assim como nós sentimos confiança e segurança em chegar até Santo Antônio para experimentar o amor de Deus, que todos e todas possam chegar até nós e, a partir dos nossos gestos, experimentarem também o amor de Deus. Comprometamo-nos com este convite e com essa vida nova que Jesus nos propõe. Sejamos nós também bem-aventurados, bem-aventuradas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.